Vamos de entrevista importante agora aqui no Live CNN. Daqui a pouco, pessoal, tem sessão da CPMI do dia 8 de janeiro. Hoje é dia do hacker Walter Delgatti Neto, investigado pela Polícia Federal por invadir o sistema da Justiça brasileira. Ele garantiu no STF o direito de ficar em silêncio durante o depoimento. Mas e aí, como serão as próximas horas, hein? A gente conversa sobre o dia de hoje, sobre o contexto geral da comissão com a senadora Elisiane Gama, que é a relatora da CPMI e já está conosco aqui ao vivo, acompanhada de Pedro Nogueira. Pedro, começa contigo então. Oi, Elisa, estou aqui com a senadora Elisiane Gama. Obrigado, senadora, por aceitar o nosso convite. A gente vai falar então um pouquinho sobre os trabalhos da CPMI. Senadora, minha primeira pergunta é a seguinte: já houve uma série de convocações, tem muitas outras convocações na fila para serem votadas. A CPMI está recebendo muitas informações, é muito trabalho e toda semana chega coisa nova. Qual a expectativa da senhora? O que vai dar tempo de fazer nessa CPMI? Olha, essa CPMI ela foi criada com um tempo até relativamente bom, não é? São 180 dias, ao contrário de uma prática que nós temos no Congresso Nacional, onde as CPIs duram em média 120 dias, prorrogáveis, na verdade, por mais 120 dias. Essa nós temos 180 dias, que será finalizado no dia 20 de novembro. Então, ao pé da letra, nós estaríamos aí praticamente hoje no meio dos trabalhos dessa comissão. Nós já evoluímos de uma forma significativa, recebemos um volume muito grande de documentos que estamos lendo, uma equipe muito ampla está fazendo a leitura muito minuciosa desses documentos e a partir desses documentos teremos uma noção ainda se ampliaremos do ponto de vista dos convocados. Nós temos hoje já convocados aprovados nos requerimentos que já tivemos e o fato é que as duas perguntas que estão no ponto central do nosso plano de trabalho, que são quem foram os financiadores e quem foram aqueles que planejaram, na verdade, o golpe, portanto, a autoria intelectual e também os financiadores, são essas duas perguntas que nós deveremos estar respondendo a partir dos indiciamentos. Então, eu acho que nós estamos num ritmo absolutamente avançado. O trabalho hoje da Polícia Federal e também do Supremo Tribunal Federal nos seus inquéritos é um trabalho absolutamente importante e sério e que também está nos ajudando na medida que as diligências estão sendo feitas por eles. Senadora, eu vou fazer uma pergunta antes de voltar para o estúdio sobre os militares. A gente já ouviu alguns depoentes, tanto aqui quanto lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal, falando da importância dos acampamentos nesse planejamento do 8 de janeiro. E não vieram aqui ainda, por exemplo, representantes do alto comando do Exército para esclarecer se eles de fato seguraram ali a Polícia Militar para não dispersar os acampamentos. Os militares e o Exército são uma onça que a CPMI não vai cutucar ou a gente ainda vai avançar nesse ponto? Nós vamos avançar sim. Coloquei isso no meu plano de trabalho, que a gente, na verdade, precisaria ouvi-los, não é? Dentre eles aí eu posso te citar o G. Dias, é um nome que inclusive nós já temos aprovado aqui. O general Dutra também é muito importante que seja ouvido aqui nesta comissão. O Heleno também é muito importante que seja ouvido aqui nesta comissão. Uma coisa que eu quero deixar sempre muito clara, e eu tenho reafirmado isso, não é? Hoje nós não temos um golpe no Brasil porque nós tivemos instituições e temos instituições muito fortes no Brasil. A gente tem um dia muito emblemático, que foi logo após os prédios estarem ao chão de forma muito direta, não é? O Congresso Nacional, não é? O Palácio do Planalto e também a sede do Supremo Tribunal Federal, mas ali 2 dias ou um dia depois, nós tínhamos o presidente da República, o presidente do Congresso Nacional, a presidente do Supremo Tribunal Federal de mãos dadas, atravessando a Praça dos Três Poderes e mostrando que as instituições estavam fortes. Então, as instituições de fato foram muito importantes para o Brasil, as Forças Armadas foram muito importantes para o Brasil. Agora, havia dentro dessas instituições pessoas que tiveram, não há dúvida nenhuma, contribuição na tentativa de emplacar um golpe no Brasil. E dentre eles, claramente, alguns militares, que nós precisamos responsabilizá-los, precisamos separar da instituição e dar a eles a responsabilidade devida. E não há dúvida nenhuma que essa parte dos militares, até pelo perfil, por exemplo, de como se deu essa entrada, essa invasão aqui, eles vieram claramente com orientações táticas, orientações técnicas, militares, inclusive, e aí nós precisamos fazer o aprofundamento dessa
investigação. Agora, nós temos um colegiado, né? Nós temos uma relatora, que sou eu, nós temos um presidente, nós temos um conjunto, na verdade, de parlamentares, que a gente estará construindo sempre com eles o entendimento para que nós possamos, de fato, ouvir essas pessoas aqui na CPMI. Nós vamos a São Paulo, então, a Elisa Weck vai conduzir daqui por diante. Elisa? Senadora, obrigada novamente pela gentileza de estar conosco. Mais um dia bem agitado de trabalhos, né? E, primeiramente, o trabalho da senhora enquanto relatora tem evidenciado para todo mundo quanto nós, mulheres, somos muito mais interrompidas do que os homens, né? Porque o que a senhora tenta falar e é interrompida nessa comissão, a gente acompanha aqui o tempo inteiro. Segundo, a minha pergunta que eu lhe faço, nós vimos nos últimos dias a tentativa de haver a votação de um requerimento para quebra de sigilo de Bolsonaro e da ex-primeira-dama. E esse assunto foi negado, pelo menos pelo presidente da comissão, dizendo, se vocês colherem assinaturas, se levantarem ali uma demanda maior, a gente pode repensar o caminho. Mas, por enquanto, eu não acho que tenha conexão 8 de janeiro com quebra de sigilo. Quero ouvir a senhora, por favor, ao vivo aqui na CNN Brasil sobre essa decisão. Elisa, eu não consegui ouvir muito bem, mas eu compreendi que seria algo referente à quebra dos sigilos do ex-presidente Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele. Eu hoje faço essa defesa de que a gente possa ter acesso a esses rifes. Nos rifes que nós recebemos aqui do Mauro Cid agora, começa a chegar os dados da quebra de sigilo bancário de forma muito clara. Havia uma movimentação dele, por exemplo, para familiares, não é? Para pessoas ligadas ali ao ex-presidente Bolsonaro. Então, por conta disso, há uma necessidade de a gente compreender esse fluxo financeiro. A pergunta, quais foram os financiadores, precisa ser respondida. Então, em face de ela haver a necessidade, né, da resposta a essa pergunta, a gente precisa entender esse fluxo financeiro. Então, daí a necessidade clara realmente de fazer essa quebra e essa busca desses relatórios junto ao COAF. Para a gente conseguir isso, a gente precisa aprovar nesse requerimento aqui em plenário e é também um dos pontos que nós estamos construindo aí com o atual colegiado. Eu acho que será muito ruim para a comissão a gente não ter acesso a essas informações, será muito ruim para os trabalhos, de fato, desta relatoria. Então, eu espero que haja essa sensibilidade e a gente possa, de fato, aprovar esses rifes. Pedro Nogueira, por favor, pode fazer a próxima. Senadora, sobre o papel de Walter Delgatti, para a gente encerrar, que eu sei que o presidente acabou de chegar, então a gente vai liberar a senhora em um minutinho. Fala para a gente um pouco sobre a expectativa desse depoimento especificamente e como isso sinaliza para entender o 8 de janeiro como um todo. Olha, primeiro eu espero que o Walter converse conosco hoje na CPMI. Não é? Eu espero ele veio hoje com o HC, que dar a ele o direito ao silêncio é irrestrito, mas eu espero que ele de fato possa conversar com os trabalhos da comissão. Ele tem um papel muito preponderante no ponto específico que foi o que teve no entorno da motivação dos atos do 8 de janeiro, que é o questionamento do processo eleitoral, que é o questionamento da urna eletrônica, portanto ele está diretamente ligado ao nosso objeto e eu espero de fato que ele possa contribuir. Não há dúvida nenhuma que se ele falar a essa comissão hoje, nós teremos um resultado muito importante e uma contribuição muito importante para a finalização dos nossos trabalhos. Carla Zambelli vem em seguida? É uma decisão que tomaremos logo após o desdobramento do depoimento dele de hoje. Obrigado, senadora. A gente vai encerrar por aqui, Elisa. O presidente chegou e a senadora vai começar os trabalhos na CPMI. Obrigado, senadora, pela disponibilidade. Muito obrigada. Obrigada, senadora. Bom trabalho, Pedro. Valeu, hein, por ter viabilizado essa entrevista e trazer a relatora da CPMI aqui para conversar ao vivo com a gente. Ela que também é líder do bloco governista do Senado Federal. Obrigada, Pedro. Obrigada, senadora.